formulação de problemas utilizando programação linear inteira. Então vamos pegar agora o problema da clique e aí a gente vai formular ele utilizando programação linear inteira e a gente com isso consegue mostrar então que clique se reduz em tempo polinomial para a programação linear inteira, considerando que nessa formulação a gente tem uma construção em tamanho polinomial, o número de variáveis e restrições que a gente vai usar nesse modelo tem tamanho polinomial. Então, só para lembrar vocês, no problema clique eu tenho como instância de entrada um grafo simples com um determinado conjunto de vértices e arestas. Então, eu vou assumir aqui que eu tenho n vértices e m arestas. E o problema é encontrar um clique de tamanho máximo. E o que é um clique? Um clique é um subconjunto de vértices tal que para cada par desses vértices existe uma aresta no grafo de entrada, certo? Então, por exemplo, se eu tiver esse grafo aqui, então isso aqui é uma clique. Então, o subconjunto dos vértices, tal que para qualquer par de vértices nesse subconjunto tem uma aresta entre eles. O meu problema é encontrar clique de tamanho máximo. Bem, eu quero formular esse problema como um problema de programação linear inteira. Aí a primeira coisa que vocês têm que fazer é pensar o que eu tenho que decidir nesse problema, o que eu tenho que decidir. Bem, o que a gente tem que decidir nesse problema é quais são os vértices que fazem parte da clique, certo? Então a gente vai usar variáveis x, v, que vão ser variáveis binárias, que vão indicar se aquele vértice v faz parte ou não da clique. Então vamos ver aqui um exemplo de um grafo e a formulação correspondente para esse exemplo. Depois, como eu falei para vocês nos vídeos anteriores, a gente vai escrever a formulação genérica para qualquer instância de entrada do problema. Então vamos dizer que seu grafo é composto por esses 5 vértices aqui, então eu enumerei eles de A, B, C, D, E, com esse conjunto de arestas. Então vou criar uma variável binária para cada um desses vértices, indicando se ele faz parte ou não da solução. Então no problema do clique, eu estou interessado em encontrar a clique de tamanho máximo. Então a minha função objetivo ela é de maximização, e aí como é que eu descrevo então o valor da função objetivo em função das variáveis binárias, uma para cada um desses vértices aqui. Então nada mais é do que a soma de todas as variáveis binárias, né? Então se o vértice A fizer parte da solução, então o valor dessa variável vai ser 1 e vai ser contado na função objetivo. Da mesma forma, se o vértice B fizer parte da solução, essa variável vai ser 1 e vai ser contada na função objetivo, e assim por diante para os demais vértices. Então, minha função objetivo nada mais é do que a soma das variáveis binárias sobre cada um dos vértices. Note que é uma função linear, certo? Eu só tenho constantes, nesse caso aqui é o constante 1 vezes cada uma das variáveis, então é uma função linear. Tudo bem, se eu só colocar essa função objetivo aqui, o que vai acontecer é que o resolvedor, depois a gente vai ver como é que a gente usa resolvedores para resolver problemas como esse, o resolvedor ele vai setar 1 para todas as variáveis. Então tem que colocar restrições que vão indicar o que essas variáveis devem satisfazer para realmente corresponderem a uma solução válida do problema. Então, se a gente pensar no problema clique, eu nunca posso escolher dois vértices que não têm arestas entre eles. Então, por exemplo, eu não posso escolher como parte da clique o vértice A e o vértice D. Se o vértice A e o vértice D fizerem parte da solução, não tem uma aresta entre eles, então não seria uma solução válida. Então, a restrição que eu vou colocar é o seguinte: tudo bem, eu quero maximizar o número de vértices que fazem parte da solução, o que está na função objetivo, mas para cada aresta que não ocorre nesse grafo aqui, eu só posso selecionar um dos vértices dessa não aresta. Então, por exemplo, se você pegar o A e o D, ou o A vai fazer parte da solução ou o D, mas ambos não podem fazer parte. Se o A e o E se eu olhar essa outra não aresta entre o A e o E aqui, ou o A faz parte da solução, ou o E faz parte da solução, mas o A e o E não pode fazer parte da solução porque não tem uma aresta entre eles, então não seria uma clique válida. Então, para cada não aresta, eu insiro uma restrição desse tipo aqui. Então, vamos pegar lá o A com D, eu sei que numa solução válida, só um dos dois pode estar na minha solução. Então, eu vou colocar uma restrição que é XA mais XD tem que ser menor ou igual a 1. Isso significa que ou
o xa e xd é igual a zero, então tudo bem, essas duas variáveis podem ser zero, vai ser uma solução válida, mas as duas não podem ser 1. Então você não pode ter o a e o d como parte da solução, mas você pode ter um deles ou nenhum deles. Aí a mesma coisa para a próxima não aresta que a gente tem aqui, que é ligando o a e o e. Então, xa mais xe é menor ou igual a 1. Isso significa que, tudo bem, se você tiver xa igual a zero e xe igual a zero, então nem a nem e faz parte da solução. Pode ser que um deles faça parte da solução, ou xa igual a 1 e esse xe igual a zero, ou o contrário, aí tudo bem, essa restrição vai estar sendo satisfeita, mas se você tiver xa e xe ambos igual a 1, essa restrição não vai ser satisfeita. Então, o que essa restrição força é que ou o A ou o E faz parte da solução, ou nenhum, ou nem, mas não ambos não podem fazer parte da solução, tá bom? E aí a gente repete isso para cada nó aresta. Então, se eu olhar lá para o B, ele tem uma nó aresta aqui com C, então eu coloquei a restrição correspondente a essa nó aresta, e depois o B com E, eu coloquei essa restrição correspondente a essa nó aresta. Então, essa aqui é a formulação do problema da clique para esse grafo de exemplo aqui. Então, eu quero maximizar o número de vértices que faz parte da clique e eu só posso ter uma solução válida quando todos os vértices tiverem arestas entre si. Então, para aqueles pares de vértices que não têm aresta entre si, para cada um do par de vértices que não tem aresta entre si, eu tenho uma restrição desse tipo aqui que garante que ou nenhum deles faz parte da solução ou no máximo um deles entra na solução. Tá bom? E aí, como é que a gente descreveria de forma genérica? Então, aqui no slide eu tenho um modelo de forma genérica. Então, a minha função objetivo é maximize a somatória sobre todos os vértices do grafo xu, que é a minha variável que vai indicar se o vértice u faz parte ou não da solução. E para cada aresta que não está presente no grafo, eu vou incluir uma restrição do tipo xu mais xv menor ou igual a 1. Então, de forma resumida, o meu modelo para qualquer grafo de instância é esse aqui. Então você escreve lá, maximize a função objetivo, que é o somatório sobre todos os vértices da variável xu para cada um desses vértices. E para cada aresta que não pertence ao grafo, para cada não aresta no seu grafo, certo? Então você vai incluir uma restrição dizendo que xu mais xv é menor ou igual a 1. No máximo, um desses vértices aqui pode pertencer à solução. E aí a gente tem as restrições de que todas essas variáveis aqui são binárias. E aí a gente viu que eu posso escrever isso aqui de forma resumida como xu pertence a 0 ou 1. Tá bom, vamos ver mais um exemplo. Agora eu tenho o exemplo da cobertura por vértices. Então, no problema da cobertura por vértices, de novo eu tenho um grafo simples, com n vértices e m arestas, e o problema é encontrar a cobertura de tamanho mínimo por vértice. Então, o que é uma cobertura? É um conjunto de vértices que todas as arestas são incidentes a pelo menos um dos vértices da sua cobertura. Então, por exemplo, nesse grafo aqui, se eu selecionar esse vértice aqui como parte da solução, ele vai cobrir essa e essa aresta. Eu seleciono esse vértice aqui, ele cobre essa e essa aresta. Eu ainda preciso cobrir essa aresta aqui, então tenho que selecionar um desses dois vértices. Aí, sei lá, vou escolher esse vértice aqui. Então, ele cobre mais essa aresta aqui. Então, no problema da cobertura por vértices, o objetivo é determinar um conjunto de vértices de tamanho mínimo, então, isso aqui é a menor quantidade de vértices, tal que todas as arestas do grafo são incidentes a algum dos vértices do conjunto que você escolheu como solução. Então, de novo, o que eu tenho que decidir nesse problema? O que eu tenho que decidir é quais são os vértices que fazem parte da solução. Então, de novo, eu vou usar uma variável xu binária que vai indicar se o vértice u faz parte ou não da solução. Então, aqui eu tenho um exemplo, de novo, aquele nosso mesmo grafo, eu quero modelar utilizando programação linear inteira, como obter uma solução da cobertura por vértices para essa instância de entrada aqui. Então, agora o meu problema é de minimização, então a minha função objetivo é de minimização, e o que eu quero minimizar é o número de vértices que fazem parte da solução. Então, é uma soma sobre todos os vértices do grafo aqui. Então, se você só colocar essa função objetivo, o resolvedor ele vai te dar a solução zero, vai setar zero para cada uma dessas variáveis, mas aí não é uma solução válida porque você não está escolhendo nenhum vértice como parte da solução.
Então, eu tenho que inserir restrições que vão garantir que a gente vai ter uma solução válida. E aí você começa a pensar, que tipo de restrição tem que garantir? O que você tem que garantir para cobertura por vértice é que cada aresta do grafo ela é coberta por um vértice na solução. Então, se você pegar uma aresta qualquer do seu grafo, ela só pode ser coberta por um vértice de uma ponta ou o vértice da outra ponta, certo? Então, necessariamente, para cada aresta, ou um dos vértices, vamos dizer, o vértice da esquerda faz parte da solução, ou o vértice da direita faz parte da solução. Então, para cada uma das arestas, eu tenho que incluir essa restrição. Então, para essa aresta aqui, AB, por exemplo, eu incluir a restrição lá, XA mais XB tem que ser maior ou igual a 1. Significa que ou o vértice A ou o vértice B tem que fazer parte da solução para você cobrir a aresta AB. Então, para a aresta AC, eu incluí aqui a restrição XA mais XC maior ou igual a 1, que significa que ou A ou C vai fazer parte da solução. Então, não posso ter XA igual a 0 e XC igual a 0, porque não vai estar satisfazendo essa restrição. Para satisfazer essa restrição, ou XA igual a 1, ou XC igual a 1, ou ambos são iguais a 1. Aí tudo bem, a soma vai dar 2, o maior igual a 1, tá valendo. X de A igual a 1 e XC igual a 0. Bem, essa soma aqui vai ser 1, tá valendo. XC igual a 1 e XA igual a 0. Essa soma aqui vai ser 1, maior ou igual a 1, tá valendo. Você está cobrindo essa aresta C. Agora, quando ambos são 0, essa soma vai dar 0, maior ou igual a 1, não. Então, você não tem uma solução válida. Então, você precisa garantir que essa restrição aqui é satisfeita pelas variáveis XA e XC para garantir que a aresta AC está sendo coberta. Então, para cada uma das arestas do meu grafo, eu fui lá incluindo uma restrição dessa. Então, para a aresta BD, eu incluí aqui a restrição. Depois eu tenho a aresta CD, eu incluí essa restrição. C, eu incluí essa restrição. E, finalmente, DE, eu incluí essa restrição aqui. E todas as variáveis são binárias, certo? Então, esse aqui é um modelo de programação linear para essa instância. Mas lembra que eu estou interessado mesmo, isso aqui é só para exemplificar como que seria a construção, é um modelo genérico para qualquer instância do problema. Então, a formulação genérica ela está descrita aqui. Então, a minha função objetivo é de minimização, quero minimizar o número de vértices que faz parte da solução. Então, somatório sobre todas as variáveis XU. Certo? E XU é uma variável binária 0, 1, indicando se aquele vértice faz parte ou não da solução. E aí, para cada uma das arestas do meu grafo, eu tenho que garantir que essa aresta UV ela vai ser coberta. Para ela ser coberta, ou o vértice U vai fazer parte da solução, ou o vértice V vai fazer parte da solução. Aí eu posso escrever isso utilizando uma restrição linear dessa forma aqui, XU mais XV maior ou igual a 1. Certo? Então, tem essa equação linear aqui que representa que a aresta UV tem que ser coberta. E todas as variáveis são binárias. Tá bom? Então, esse aqui é o modelo genérico. Então, o somatório de todos os vértices XU é a minha função objetivo. Para cada uma das arestas, eu vou ter a restrição x1 mais xv maior ou igual a 1 e todas as variáveis são binárias. Então, para cada vértice do meu grafo, aquela variável é binária. Tá, então, vamos ver um outro exemplo aqui que é um pouquinho mais complicado agora. É o problema da coloração de grafos. Então, eu tenho um grafo simples, com n vértices, m arestas, e o objetivo é encontrar uma coloração dos vértices com a menor quantidade de cores possíveis. Então, o problema da coloração é você definir cores para cada um dos vértices, tal que vértices adjacentes tenham cores distintas. Então, por exemplo, se eu pintar esse vértice aqui com a cor 1, então não posso pintar com a cor 1 nem esse vértice aqui, mas eu posso pintar com a cor 1, por exemplo, esse vértice aqui. Então esse vértice aqui, por exemplo, eu posso pintar com uma segunda cor 2, esse aqui eu também posso pintar com uma segunda cor 2. Esse vértice aqui eu não posso pintar nem com a cor 1 nem com a cor 2, então eu tenho que usar uma outra cor, vou chamar aqui de cor 3. Então eu consigo pintar esse grafo aqui com 3 cores, e é uma coloração válida porque eu garanto que para qualquer pares de vértices adjacentes, eles estão coloridos com cores distintas, certo? Então esse é o problema da coloração de vértices de um grafo. Aí eu estou interessado em modelar esse problema como um programa linear inteiro.
Então aqui eu vou usar dois conjuntos de variáveis. Primeiro, eu vou estabelecer aqui um limite para o número máximo de cores que a gente pode garantidamente pintar um grafo. Então, um valor máximo que eu sei que eu consigo pintar qualquer grafo, a gente está interessado na menor quantidade de cores que eu posso pintar o grafo, mas eu sei que um limitante, uma quantidade de cores que você pode pintar o grafo, é o delta de G mais 1. Delta de G é o grau máximo do grafo, certo? Então, para esse nosso exemplo aqui, o ΔG dele, então qual é o grau máximo de um vértice nesse grafo aqui? Bem, esse cara tem grau 2, esse grau 2, esse grau 3, esse grau 2, esse grau 3, então o grau máximo é 3. Eu sei que com 3 mais uma cor sempre é possível pintar, possível pintar esse grafo. Então aqui a gente pintou com 3, tudo bem, mas com 4 eu poderia pintar também. Poderia pintar, por exemplo, esse vértice aqui com a cor 4 seria uma coloração válida. Mas o que eu estou interessado é a coloração mínima, certo? Mas esse cara aqui me dá um limite, o delta de G mais 1 me dá um limite superior. E vai ficar como exercício vocês mostrarem que é sempre possível pintar em tempo polinomial um grafo com delta de G mais uma cores, certo? Não é difícil vocês mostrarem isso, basta vocês pensarem que se você pegar um grafo qualquer, aí pega o vértice que tem o grau máximo, certo? Então pega esse vértice aqui, esse cara aqui é o cara que tem o delta G, ele tem o grau máximo aqui. Então o que você pode fazer é montar um algoritmo recursivo onde você remove esse vértice aqui, de forma recursiva você pinta o grafo restante, então pega o grafo que restou aqui e pinta ele de forma recursiva. Aí você sabe que aqui você está usando para pintar os vértices vizinhos desse vértice aqui, esses vértices vizinhos dele aqui, no máximo delta de G cores. Então com delta de G mais 1 você pode pintar esse cara aqui, você vai ter uma coloração válida para todo o grafo. Certo? Então fica aí para vocês formalizarem o algoritmo com essa ideia. Mas o que eu estou interessado então é formular esse problema com PLI. Então eu estou chamando aqui de casão justamente esse limite superior, que eu garanto que eu consigo pintar um grafo em instância de entrada lá, vai ser delta de G mais 1. E aí eu vou criar dois conjuntos de variáveis. Para cada vértice e para cada cor, eu vou ter uma variável x e k, então U é o vértice e k é uma cor, entre 1 e casão, que vai indicar se aquele vértice U está pintado com aquela cor K. E eu vou ter um outro conjunto de variáveis que é y casinho para cada K entre 1 e casão, indicando se aquela késima cor foi utilizada ou não, certo? Então a gente vai ter esses dois conjuntos de variáveis. Então o x e o k vai indicar se o vértice U foi pintado com a cor K e o yk vai indicar se a cor K foi utilizada ou não para pintar o grafo. Então vamos pegar aqui o exemplo que eu estou usando com vocês, que é sempre esse mesmo grafo aqui. Então eu já mostrei para vocês que o delta G mais 1 dele é igual a 3 mais 1, que é igual a 4. Então o meu valor de casão que eu estou usando aqui é 4. Então a minha função objetivo é minimizar o número de cores para se pintar esse grafo. As variáveis que indicam as cores utilizadas são as variáveis y, certo? Então estou lá minimizando a somatória de y1 mais y2 mais y3 mais y4, que vai indicar se eu vou usar a cor 1, a cor 2, a cor 3 e a cor 4 para pintar esse grafo aqui. Então, a minha função objetivo é minimize a somatória dos y sobre cada uma das possíveis cores que eu posso pintar cada um dos vértices. Aí eu tenho que agora começar a colocar restrições que façam a modelagem correta de uma solução do problema. Então, aqui eu coloquei, são várias restrições aqui, são 4 restrições que estão nessa linha aqui, que elas estão indicando o seguinte: se você pintar o vértice A com a cor 1, então o y1 vai ter que valer 1, certo? Então, se o xa1 é igual a 1, significa que você pintou o vértice A com a cor 1. E aí, essa restrição aqui vai forçar com que y1 seja igual a 1. Então, você está usando aquela cor 1. Então, para cada vértice, para cada cor, eu vou colocar uma restrição dessa. Então, tem lá xa2 é menor ou igual a y2, porque se o xa2 for igual a 1, quer dizer que eu pintei o vértice A
com a cor 2. E aí, nesse caso, necessariamente você tem que estar usando a cor 2. Então, y2 vai ser igual a 1 também. Aí eu vou setar lá x a 3 tem que ser menor ou igual a y3 e x a 4 menor a y4, certo? Então, se você pintar o vértice A com a cor 3, y3 vai ter que ser igual a 1. Se você pintar o vértice A com a cor 4, o y4 tem que ser igual a 1 também. Então, você está usando aquela cor 4. E aí, eu vou repetir essas 4 restrições aqui para cada um dos vértices. Então, eu tenho lá para o vértice B. Se você pintar o vértice B com a cor 1, então a variável y1 tem que ser igual a 1. Então, eu incluo essa restrição aqui, xb1 tem que ser menor ou igual a y1. Aí eu vou repetir aqui, xb2 tem que ser menor ou igual a y2, xb3 tem que ser menor ou igual a y3, é uma outra restrição, e finalmente xb4 menor ou igual a y4 é uma outra restrição. Então é um monte de restrições que eu estou colocando aqui, de forma resumida eu fiz esses pontilhados. E aí eu tenho esse mesmo conjunto de restrições para o vértice C, para o vértice D e para o vértice E. Tá bom? Então, aqui a gente tem já um monte de restrições, né? Então, se eu pensar, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Aqui eu estou com um conjunto de 5 vezes 4, né? Que é o número de cores. 20 restrições que eu tenho aqui, nesse pacote aqui, certo? Depois, eu tenho que colocar as restrições que cada vértice tem que ser colorido com exatamente uma cor. Então, aqui eu tenho essa restrição para o vértice A. Então, para o vértice A, eu tenho aqui a somatória de x a i para i igual a 1 até 4, que são as cores, certo? Tem que ser igual a 1, então o vértice A tem que ser pintado com alguma dessas cores aqui. Ou ele vai ser pintado com a cor 1, ou com a cor 2, ou com a cor 3, ou com a cor 4. Então o somatório x a i de igual a 1 até 4 tem que ser igual a 1. Depois você vai incluir uma restrição parecida com essa para o vértice B, para o vértice C, para o vértice D, e finalmente lá para o vértice I, que é a única outra restrição que eu coloquei aqui. Então aqui você teria mais 5 restrições desse tipo aqui, certo? Então eu só coloquei aqui para o A e para o E, e aí lá para o E você tem lá então a somatória de igual a 1 até 4, que indicam as cores de x e i, que é o E está sendo pintado com aquela cor I, sim ou não. Então a somatória de x e i igual a 1, que vai forçar com que o vértice E seja pintado com alguma dessas 4 cores aqui. Então, beleza. O nosso conjunto de restrições que eu tenho por enquanto é o seguinte. Se você pintar um determinado vértice com uma cor, aquela cor vai ter que ser usada e aí ela vai ser computada lá na função objetivo. E cada vértice tem que ser pintado exatamente com uma cor. Então, se eu olhar só esses dois conjuntos de restrições aqui, eles estão lá modelando o nosso problema, mas está faltando uma coisa, certo? Pelo que eu tenho ali, então C tem que ser pintado com uma cor. Sei lá, ele vai lá e vai setar o xc2 igual a 1. Então esse cara aqui foi pintado com a cor 1, por exemplo. Porque eu tenho essa restrição do somatório aqui para o vértice C igual a 1. Então ele vai ser pintado com a cor 1 e aí a cor 2 vai ser utilizada. Então a cor 2 vai ser utilizada, esse y2 vai ser igual a 1 e vai estar sendo contado aqui na função objetivo. Só que só com esses dois conjuntos de restrições aqui, o que pode acontecer é, por exemplo, eu citar x e2 igual a 1 também. Certo? Então estou pintando o vértice E com a cor 1 também. Porque eu vou ter lá a restrição que diz que o somatório para i igual a 1 até 4x e igual a 1, então beleza, x e 2 é igual a 1, então nesse somatório aqui vai ser igual a 1, e o x e 2 aqui é menor ou igual a y2, e o y2 vai estar sendo contado lá na função objetivo. Só que isso aqui não é uma solução válida, porque eu tenho o vértice C e o vértice E pintados com a cor 1, então isso aqui não pode acontecer. E aí eu tenho que incluir agora um outro conjunto de restrições que garante que isso aqui não vai acontecer. Então o que eu tenho que fazer é o seguinte, para cada aresta, então eu vou pegar os vértices adjacentes e eu tenho que garantir que eles não podem ser coloridos com uma mesma cor. Então se eu pegar lá a aresta AB, eu vou ter um monte de... se eu pegar aqui a aresta AB e a cor 1, então essa restrição aqui, ela está indicando que o vértice A e o vértice B, ambos não podem ser coloridos com a cor 1 ao mesmo tempo. Então tem xa1 mais xb1 menor ou igual a 1. Então tudo bem, esse cara pode ser igual a 0, esse cara aqui igual a 0, vai satisfazer a restrição, nenhum dos vértices A e B estão coloridos com a cor 1. Agora, se o xa1 tiver colorido com a cor 1, o xb1 não pode valer 1, ele não pode ser colorido com a cor 1, porque essa restrição não seria satisfeita. Então, para a aresta AB,
eu vou incluir um conjunto de restrições desse tipo aqui para cada uma das cores. Então, eu vou ter lá para a cor 1, para a cor 2, para a cor 3 e para a cor 4, certo? Então, para a aresta B, se eu olhar essa aresta aqui, esse conjunto de 4 restrições que eu vou ter aqui, eu tenho 4 restrições aqui, elas vão me garantir que os vértices A e B vão ser coloridos com cores distintas, porque se um vértice for colorido com uma determinada cor, o outro não pode ser. Então, se aquela variável for igual a 1, a outra tem que ser 0, porque eu tenho uma restrição do tipo menor ou igual a 1. Então, para cada aresta, eu vou incluir essas 4 restrições que vão me garantir que os vértices adjacentes vão ser coloridos com cores distintas. E aí, finalmente, eu tenho lá as minhas restrições que garantem que as variáveis são todas binárias. Então, todos os y e i's são variáveis binárias e os x para cada um dos vértices e para cada uma das cores também são variáveis binárias. Então, isso aqui é um exemplo de formulação para essa instância da coloração mínima, certo? Para a coloração mínima de um grafo. Nesse caso aqui, para esse grafo específico. Aí vocês veem que já tem um monte de restrição, certo? Então, a gente pode criar modelos de programação linear inteira que são razoavelmente grandes para você realmente construir um modelo que representa soluções válidas para aquele problema. Então, de forma resumida, para qualquer grafo de entrada, uma formulação PLI para coloração por vértice, coloração de vértices do grafo, eu posso representar então a formulação desse jeito aqui, de forma resumida. Então, é um problema de minimização, onde eu quero minimizar o número de cores utilizadas, então um somatório para cada uma das possíveis cores que vão de Kz igual a 1 até Kzão, y de k. Todo vértice tem que ser pintado com alguma cor, então para cada um dos vértices eu vou ter uma restrição desse tipo aqui, que é a somatória de x, u, k para todas as cores possíveis de 1 até k tem que ser igual a 1, então o vértice u tem que ser pintado com alguma das cores entre 1 e k, essa restrição está forçando isso. E aí eu tenho a restrição lá que se você pintar um determinado vértice com uma determinada cor, você tem que indicar que aquela cor foi utilizada para ser contabilizada lá na função objetivo. Então, para cada vértice, para cada cor, eu vou ter uma restrição desse tipo. Então, para cada vértice, para cada cor, eu tenho lá a variável x u k tem que ser menor ou igual a yk. Porque se esse cara for colorido com a cor k, então necessariamente essa variável vai ser 1 e ela vai ser contabilizada na função objetivo. Se esse cara aqui for 0, aí tudo bem, esse cara aqui pode ser 0 e não vai ser contabilizado na função objetivo. E aí, finalmente, para a gente obter uma solução viável, tem que garantir que vértices adjacentes não tenham a mesma cor. Então, para cada uma das arestas do meu grafo e para cada uma das cores, eu vou colocar uma restrição desse tipo aqui, x u k mais x v k, u e v são vértices adjacentes, certo? Então, x u k mais x v k tem que ser menor ou igual a 1. Então, ambos os vértices não podem ser pintados ao mesmo tempo com a cor k. Então, a gente viu aqui mais alguns exemplos de formulação utilizando programação linear inteira, e aí vocês têm que praticar isso, pensar num problema, e aí pensar lá quais são as variáveis que eu uso para representar soluções desse problema, o que eu tenho que decidir nesse problema. E aí ir inserindo várias restrições até você garantir que o conjunto de variáveis satisfazendo todas aquelas restrições vão corresponder a uma solução válida do problema que você tem na mão.